Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma revisão do PPPU, dessa forma de um pouquinho mais atípica, de forma online, mas acredito que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Na nossa revisão de direito empresarial, eu quero primeiro chamar a atenção de vocês para o que o edital dispõe. O que nos é esperado de nós para a resolução da peça prática profissional que a gente vai realizar no próximo sábado. De acordo com o edital, nós temos 5 pontos específicos que poderão ser tratados na nossa prova prática subjetiva. O que acontece? Hoje eu destaquei aqui alguns aspectos que precisam de entendimentos especiais, perdoem minha habilidade com o apontador, mas que seriam interessantes revisar para poder trabalharmos as questões. Eu escolhi alguns aspectos do direito falimentar, do direito societário e a parte introdutória de empresa e empresário. Por quê? Quando a gente estuda títulos de crédito, a gente precisa entender que tem 2 possibilidades de peça a serem aplicadas. Seriam uma ação monitória, quando o título não tem a sua executoriedade, ou então todos os requisitos feitos de maneira clara, ou então uma ação de execução normal, tradicional, que a gente, para esses 2 casos, só precisa ter em mente os requisitos de uma ação ou de uma petição inicial normal do artigo 319 do CPC. Eu escolhi, então, para a gente tratar alguns aspectos de direito material societário e de empreendimento de empresa e de empresário, porque seria um fundamento interessante para a gente destacar nas nossas peças e, provavelmente, demonstrar o que o corretor, o que o avaliador vai esperar de nós. Dentre os aspectos que eu acredito que é interessante que a gente destacar é, primeiro, entender qual o objeto do direito empresarial. O objeto do direito empresarial é, então, o estudo dos meios socialmente estruturados para superar conflitos. Ou seja, o objeto que é descrito no direito empresarial é a utilização de todos os mecanismos disponíveis no âmbito do direito para que a gente possa solucionar algumas controvérsias. Quando a gente estuda, com base nos pontos do edital, a gente vê exatamente isso. Por quê? Porque foram destacados o entendimento do que é empresa, do que é empresário, o direito societário, o direito falimentar, títulos e contratos, que são todos os assuntos, basicamente, que têm alguma relação com a atividade empresarial e com potenciais conflitos que possa aparecer diante delas. Dando seguimento, eu queria destacar aqui o direito empresarial. Dentre os pontos iniciais, a gente tem o destaque da teoria da empresa. Ao contrário da formação do direito comercial, que seguia, por exemplo, regindo as relações dos comerciantes e regulamentando os atos de comércio, com o Código Civil italiano de 1942, o mundo começou a absorver o entendimento, a partir do entendimento italiano, e que empresa não seria apenas comércio, mas a empresa ela é uma atividade econômica organizada que ela precisa de uma regulamentação que proteja não só o âmbito do comércio. Então, a gente teve uma evolução em que havia um comércio, a troca de excedentes, a gente veio uma época em que o direito comercial protegia somente os atos de comércio e a gente está atualmente nesse ponto em que o direito empresarial ele protege o que a gente chama da empresarialidade. Então, o que é a empresa? Empresa, ela pode ser entendida em 2 aspectos, aspectos subjetivos e aspectos objetivos. Quando a gente entende esse anúncio aqui, empresa contrata funcionário para comer chocolate, o que a gente pensa? A empresa como sujeito de direito, não é? Então, a empresa como sujeito de direito, ela está contratando funcionário. Por outro lado, a gente tem um aspecto objetivo do que seria empresa, compra e venda de empresas por todo o Brasil, a empresa como um estabelecimento. É interessante a gente notar que é possível, inclusive, a lei de locações ser aplicada no âmbito empresarial, quando a gente tem alguns benefícios, como a ação renovatória de locação dentro do direito empresarial. Provavelmente não vai cair na nossa PPPU porque não está abarcada pelo edital, mas eu já quero que a gente tenha em mente esse aspecto multidisciplinar que tem a nossa disciplina. Aí eu venho, o que é uma empresa? Empresa é uma atividade econômica organizada.
Então, para que eu tenha essa atividade econômica organizada, eu preciso que ela articule fatores de produção: capital, mão de obra, insumo e tecnologia. Então, a empresa ela é uma atividade e essa atividade ela vai ser regulada de acordo com as disposições societárias. Quando a gente vem em contrapartida, a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, que é o que é a empresa, a gente tem determinadas atividades que não são consideradas empresariais. Por quê? Porque elas não têm algum desses requisitos. Não é uma atividade econômica, não é organizada para circular bens ou serviços. O artigo 966, o parágrafo único, que não está aqui, a gente vai ver em um slide posterior, ele fala que determinadas atividades, de acordo com o próprio código, não são reconhecidas como empresárias. Por exemplo, quando exige deixa eu passar aqui, quando exige uma atuação de uma sociedade que exija uma produção literária, produção artística, cooperativa, não é nenhuma delas uma sociedade empresária, não é atividade empresária. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 966, é empresário aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Ou seja, quem é o empresário? É o sócio da empresa? Não. A gente tem que ter essa distinção bem clara na nossa mente. A empresa é quem exerce a atividade econômica organizada e o empresário é aquele que exerce profissionalmente essa atividade empresarial. O sócio de uma empresa, ele não é o empresário. Por mais que a gente veja em todas as manchetes de jornais, o empresário fulano de tal, o empresário cicrano de tal, quem é empresário, quem exerce profissionalmente essa atividade organizada é a empresa. Então, a não ser que esse empresário seja cadastrado, seja registrado dentro do regime de empresário individual, ele não é o empresário. Quem é o empresário é a própria empresa. Rafael, e por que eu preciso saber dessa distinção? Porque, por vezes, a gente precisa saber quem é que está exercendo a atividade empresária para saber quem é o legitimado ativo ou passivo da nossa ação. Então, aqui eu trouxe alguns resumos de quem é esse profissional. O que é profissionalismo? Aquele que não realiza a tarefa de modo esporádico. O que é esporádico? Ele tem que realizar a atividade de forma habitual. Esporádico é uma coisa que acontece de vez em quando. A gente não pode confundir empresário com empregado também, porque o empresário ele tem o monopólio das informações necessárias à administração da atividade, que isso é que faz ele ter o quê? Profissionalismo. Nesse meio ponto, eu trago também algumas diferenças do que seria produção de bens, circulação de serviços, produção de serviços também, que são atividades exercidas no âmbito empresarial. Aqui a gente pode perceber quais são as atividades que não são protegidas, não são entendidas como empresarial. Como eu falei, a prestação de serviços de maneira autônoma, o profissional intelectual, empresários rurais não registrados e cooperativas. Por quê? Porque a lei diz que essas atividades são consideradas atividades civis, que não têm a proteção do direito empresarial. Da mesma forma, eu trago o destaque que quem é o empresário individual? Aquele que exerce a atividade na forma de pessoa física. O empresário individual, gente, ele faz um registro na junta comercial como empresário individual, detendo a proteção do direito empresarial, mesmo que não tenha personalidade jurídica. Então, caso o nosso polo ativo, o nosso polo passivo, seja empresário individual, a gente vai apresentar um CNPJ dele? Não. Porque como ele não tem personalidade jurídica, toda a responsabilidade vai de acordo com o CPF do empresário individual. Da mesma forma, eu destaco aqui que o empresário individual ele tem uma responsabilidade ilimitada
perante as obrigações adquiridas no exercício da sua atividade. Trago o destaque da diferença do empresário individual, do MEI e do EIRELI. Enquanto o empresário individual ele tem a responsabilidade ilimitada e não tem personalidade jurídica, o MEI, microempreendedor individual, que não confunda com microempresa, ele tem personalidade jurídica, ele tem responsabilidade, ela é atribuída, por quê? Porque ele não é um empresário individual. Só que tem algumas especificidades do MEI. Ele não pode ter sócio, ele pode ter no máximo um funcionário, que pode receber até no máximo um salário mínimo. E existe uma restrição do MEI que ele tem uma restrição de ter uma receita bruta anual de até 60 mil. Então, é uma possibilidade para negócios pequenos você ter um aspecto do microempreendedor individual. E qual é a diferença de empresário individual MEI para um negócio chamado EIRELI? EIRELI é o empresário individual, na realidade, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, no lugar de eu ser um empresário individual, uma sociedade com a responsabilidade, ilimitada, eu posso ser um empresário sozinho, eu posso não ter sócios, também com uma responsabilidade limitada. Para isso, eu posso abrir uma EIRELI. Na EIRELI, eu tenho que cumprir alguns requisitos para poder abrir uma EIRELI. Qual é? A EIRELI ela é entendida como uma sociedade limitada unipessoal e eu tenho que ter um capital social que não pode ser inferior a 100 salários mínimos vigentes. Por quê? Porque a lei prevê da seguinte forma. Aí a gente entra no sentido de sociedade. Eu quis demonstrar essa primeira pintura inicial porque para cumprir aqueles primeiros pontos do edital, é a gente entender a diferença de empresa para empresários e quais são as espécies de empresários. Empresário individual, microempreendedor individual e EIRELI, quando não existe sócios, quando não existe sociedade. Aí a gente entra em alguns aspectos, quando a gente quer exercer aquela atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, mas com o auxílio de outras pessoas, na forma de uma sociedade. Então, o artigo 981 do Código Civil, ele diz que existe uma sociedade quando as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica. Então, é interessante que aquelas pessoas que têm uma pretensão de contribuir com uma atividade e partilhar os resultados, elas constituem uma sociedade. É interessante notar, gente, que esse aqui é um princípio que está implícito. Eu vou tentar desenhar aqui, é o princípio do affectus societatis. Não vou conseguir desenhar, mas é o princípio da affectus societatis, que é o quê? Que é quando aqueles sócios, eles têm a sua afinidade e eles, com base nessa afinidade, eles querem exercer uma atividade. É interessante notar que esse princípio da affectus societatis, ele é o que deve existir em toda sociedade empresarial. Percebam que a partir do momento que quebra essa intenção de ser sócio, de há uma quebra dessa confiança, é permitido aos sócios entrar com determinados tipos de ações. Um exemplo é a ação de dissolução de sociedade. Quando eu não tenho mais affectus societatis, não tenho mais essa confiança mútua entre os sócios da empresa, então eu posso, com base no argumento de quebra do affectus societatis, dizer que eu não tenho mais confiança suficiente para continuar a atividade com essa pessoa. Isso é interessante porque em algumas sociedades, quando há uma discussão entre, por exemplo, a mudança do ramo empresarial, um sócio pode não concordar mais com o outro. Por esse motivo, eu posso alegar que não tem mais affectus societatis ou houve um descumprimento do contrato social e eu posso, dessa forma,
pedir uma dissolução parcial da sociedade, por exemplo? Eu posso pedir uma dissolução total da sociedade? Eu posso pedir a exclusão de um sócio da sociedade? Então, eu trago aqui mais um destaque do que seria esse princípio, porque é um dos princípios que são, na realidade, um dos elementos específicos de uma sociedade. Vale destacar que, dentre a classificação dos tipos de sociedade, a gente tem dois tipos societários. Um é a sociedade de pessoas, a exemplo de uma sociedade limitada. Como assim sociedade de pessoas, professora? Sociedade de pessoas é aquela que importa quais são as pessoas que estão compondo aquele grupo societário. Eu quero ser sócia de Joana, Joaquina e Maria. Ótimo. E se quiser outra pessoa entrar na sociedade, eu posso vetar o ingresso de terceiros estranhos na sociedade. Por quê? Porque eu não sou obrigada a ser sócio de ninguém que eu não queira. Então, essa é a peculiaridade da sociedade de pessoas. E a sociedade limitada, que é a nossa sociedade mais comum, ela tem esse aspecto específico. Em contrapartida, eu tenho uma sociedade de capital. Um exemplo, Rafaela, de sociedade de capital, uma sociedade anônima, em que não importa quem são as pessoas que estão compondo aquela sociedade, o que importa é o dinheiro. O que importa é o dinheiro e quanto aquela pessoa vai investir, vai injetar o capital. Então, dessa forma, em uma sociedade de capital, eu não posso vetar a entrada de alguma pessoa. É interessante a gente notar, porque a partir daí a gente vai ter algumas ações que vão ser possíveis ser realizadas dentro do âmbito das sociedades. Aí eu trago, gente, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, que podem ser objeto de ações, são aquelas disposições específicas para reger as relações entre os sócios. Por exemplo, a gente precisa entender quais são as obrigações de um sócio, os direitos e os deveres deles, para poder, com base nisso, a gente ver se a gente fundamenta aquela possível ação de dissolução de sociedade, por exemplo. Então, o sócio tem algumas obrigações. A primeira obrigação, ele tem a de participar da formação do capital social. O que quer dizer isso, Rafaela? Ele tem que contribuir com a integralização do seu capital. Caso ele não integre a sua obrigação, ele é entendido como sócio remisso. O que é um sócio remisso? Remisso, aquele que está pendente de cumprimento de suas obrigações. Dessa forma, o sócio remisso ele pode ser objeto de algumas ações, como, por exemplo, a gente sabe que se uma sociedade limitada se comprometeu a integralizar um capital social, os sócios eles são responsáveis solidariamente por aquele e ilimitadamente por aquela parte não integralizada do capital. Então, se um sócio deixar de cumprir com a sua responsabilidade em relação à sua cota de capital social, todos os outros sócios serão responsabilizados. E, por isso, eles podem, a sociedade e os sócios, pleitear perdas e danos contra aquele sócio que foi remisso. Da mesma forma, os sócios podem optar entre cobrar judicialmente, olha só, uma possibilidade de ação, ou excluí-lo da sociedade. Aí, de outra partida, a gente vê quais são os direitos dos sócios. O sócio tem direito na participação dos resultados sociais, divisão dos lucros, despesas e reservas. Tem direito, o que isso já podemos pensar em ações, por exemplo, ação para apuração de haveres, ação de distribuição de haveres, em que um sócio vai, com base nas disposições do direito civil, cobrar o que ele tem direito de receber da sociedade, como um prolabore ou outro regime que ele tenha acordado junto com os sócios. Da mesma forma, os sócios eles têm direito de administrar a sociedade e de fiscalizar também essa administração. Uma ação que é bastante comum dentro do direito empresarial é a ação de prestação de contas. Então, a gente pode, no caso, exigir uma ação de prestação de contas, por exemplo, de um administrador que não tenha prestado contas da sociedade. Da mesma forma, a gente tem que o sócio ele tem o chamado direito de retirada. Lembra que eu falei que eu não sou obrigada a ser sócio de ninguém?
Da mesma forma, eu não sou obrigada a participar de uma sociedade que eu não queira. Então, eu tenho o direito de me retirar da sociedade quando eu quiser. Caso não seja possível isso ser feito administrativamente com concordância dos sócios, eu posso solicitar judicialmente a minha retirada da sociedade. Então, gente, para poder finalizar, eu quero destacar alguns tipos de ações. Vou chamar aqui, vou passar para frente. Eu queria chamar alguns tipos de ações que podem ser exigidas quando a gente está estudando falência. Uma delas é a ação revocatória. O que seria a ação revocatória? Quando a gente tem uma sentença declaratória de falência, o juiz vai estabelecer o chamado período suspeito, através da estipulação da data do termo de falência. O que é esse termo de falência? O termo de falência é um período que o juiz atribui para uma data antes do pedido de falência, para poder dizer que a partir daquele momento até a declaração da falência, todos os atos realizados pela empresa seriam chamados atos suspeitos. Por quê? Porque poderiam significar uma potencial fraude a credores. Então, o que acontece? Com o objetivo de proteger a massa concursal, você pode entrar com ação revocatória pedindo reconhecimento da ineficácia daqueles atos de uma eventual alienação realizada pela massa falida, de modo que, se a massa falida, dentro do período do termo de falência, dentro do período suspeito, tiver realizado alguma venda ou alguma alienação de um ativo seu, você pode pedir, através de uma ação revocatória, a ineficácia daquele ato em relação à massa falida. Então, aquele bem vai ter que ser restituído para a massa. Dessa forma, caso esse bem tenha sido contraído por um terceiro de boa-fé, esse terceiro vai também propor a ação de perdas e danos contra o empresário devedor. Perceba que só com essa possibilidade de ação revocatória, a gente tem, em sendo um eventual credor, eu posso pedir uma ação revocatória, eu posso pedir ainda, eu sendo ou Ministério Público, ou administrador judicial, ou um credor, ou qualquer pessoa interessada, eu posso interessada em algum bem da massa falida que tenha alienado, eu posso entrar com ação revocatória, e eu sendo também o terceiro que adquiriu esse bem de boa-fé, eu posso pleitear perdas e danos contra o empresário devedor. Ou seja, essa ação de perdas e danos contra um devedor que vendeu o bem dentro de um período suspeito, ela pode ser também um objeto de alguma ação que vai cair na nossa prova prática profissional. Então, pessoal, dentro da nossa revisão, eu queria destacar essas possibilidades dentro do que a gente falou. Na matéria de título de crédito, temos ação monitória, ação de execução, alguma ação ordinária. Dentro do direito falimentar, eu tenho infinitas possibilidades, desde uma petição inicial de falência, uma petição, uma contestação dentro de uma acusação de falência, ou, de acordo com o artigo 101, uma ação pedindo danos morais por um pedido de falência indevido, por exemplo, mas eu destaco aqui a ação revocatória, que também pode ser, ainda com a matéria revocatória, uma ação de perdas e danos do terceiro de boa-fé contra o devedor empresário. Dentro do âmbito do direito societário, destaco a ação de dissolução de sociedade, seja total ou parcial, destaco a ação de prestação de contas feitas para um sócio administrador ou para um administrador não sócio, uma ação de distribuição de haveres, uma ação para exercer o direito de retirada, uma ação ordinária, de forma que a gente aqui já tem um leque de ações para a gente rever os requisitos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o que eu falei aqui na revisão e estou à disposição para tirar as dúvidas que vocês eventualmente ainda possam ter, tá bom? Boa sorte na prova e podem contar comigo.